Olá, bom dia a todos. Você está sintonizado na rádio TVR Sul. Hoje é dia 10 de julho de 2021 e está começando agora o programa Filosofando. E sim, não é nenhuma pegadinha, não é nenhum engano, é mesmo o programa Filosofando no sábado pela manhã. Nós tivemos probleminha com a conexão ontem lá do Dr. Flávio, mas a gente conseguiu, para não deixar essa semana sem o programa, nós conseguimos fazer hoje tudo resolvido. O assunto hoje é a história da Igreja Cristã. Bom dia, Flávio. Bom dia, e aproveitando, se tiver bastante visualização, quem sabe a gente pensa até deixar esse horário mesmo. Vamos ver como é que vai daqui para frente. Então, a história da igreja cristã, 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos, e do ponto de vista, primeiro, do judaísmo, depois do catolicismo, que na verdade foi criado pelos romanos, né? E o cristianismo como um todo, como seguidores de Jesus, seja católico ou seja protestante, ou até mesmo espírita. Então, lá pelo ano 200, 300, na época do Constantino e Teodósio, se tornou a religião do Império, que até ali o Império Romano era politeísta, vários deuses. E aí, porque pela lógica, a capital seria Jerusalém, se fosse pela lógica. Mas aí, como Roma era os Estados Unidos da época, era quem dominava todo o Oriente Próximo e toda a Europa, o Império Romano acabou adotando, primeiro perseguiu, depois acabou adotando os ensinamentos de Jesus. Inclusive, na época, eles diziam que era uma seita, que era a seita dos nazarenos ou nazireus. E depois, com o crescimento, com a expansão, principalmente com o apóstolo Paulo, que é o apóstolo gentios, eles acabaram adotando. Conta a história que o Constantino, numa batalha, ele viu um sinal no céu. Sob signos vencerás, em hoc signo vinces. E era uma cruz. E ele adotou a cruz nas bandeiras e realmente conquistou aquela batalha. E essa é o que conta a história. É interessante a mesma isso. questão do papado também, né? O papado, apesar de eles falarem em Pedro, mas na verdade começou, até a gente já estudou isso aí, começou lá no ano 150, mais ou menos. Padre Silvestre, não lembro agora, Papa Silvestre, mas não foi Pedro, né? Pedro foi só uma figura, foi um grande líder, mas se não fosse por Paulo, o cristianismo não se espalharia tanto quanto se espalhou. Né? Exatamente. E é interessante, vale ressaltar que... É uma história bonita, né? Porque ele era perseguidor e depois, ao ver Jesus ficar cego durante 3 dias, ele se tornou discípulo. É o 13º apóstolo. A redenção, né? E Outra história bonita que não está na história oficial é a Madalena. Madalena é considerada uma das apóstolas também. E foi a primeira a ver Jesus depois da ressurreição, né? E tem igreja da Madalena na França, na Inglaterra, na Irlanda, tem pessoas que seguem Madalena. Sim. Não se sabe se ela realmente esteve na França ou na Irlanda, são suposições. É interessante ressaltar que a história da igreja ela está lado a lado com a história da humanidade, né? Então... O que tu já leu? Porque até onde eu sei, ela ficou ali pela Ásia Menor, né? Junto com João Batista. João Evangelista, aliás. E tem uns que dizem que ela e José Nicodemos passaram pela França e foram até a Irlanda, né? Mas eu não sei se tem comprovação histórica disso. Eu também não sei disso. O que eu escuto muito da Maria Madalena são as teorias do Dan Brown, né? Que ele levantou muito no Código da Vinci e tudo mais, né? Literatura gnóstica, na verdade, né? São evangelhos gnósticos. Mas na França tem igreja Maria Madalena, a própria em Paris tem igreja Maria Madalena, uma igreja bem famosa. Só perde para Notre Dame de Paris mesmo. Então, o panorama histórico seria mais ou menos por aí. Aí Constantino, Teodósio. O autor desse Felipe slide que está lá no SlideShare é Felipe Neves. Então, vamos aqui. Lembrando, pessoal, que esse assunto ele é longo, então a gente vai levar alguns programas para concluir ele. Cinco do 8. Isso aí eu acho que é o grupo de estudo, né? Isso. São algumas das referências, né? Cada página corresponde ao slide? Não. Aqui são as referências creio que as referências utilizadas para
para isso. Ah, tá. História ilustrada do cristianismo, história da teologia cristã. Isso. Tem um livro que eu até tenho, que é do Paul Johnson, História também do cristianismo, é bem interessante. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, ou seu único filho. O que está escrito ali, o HO? Não, é filho mesmo. E ali pergunta por quê? É a questão do É que foi utilizado aquela fonte estranha lá, aquela buga. Aí entra a questão da Trindade, né? Tem alguns que falam na Trindade, outros falam no Deus único, tem algumas polêmicas nessa questão aí. E a expansão, através do Império Romano, né? E começou lá com Paulo. Paulo já passou por diversas, Corinto, Tessalônia, e as cartas de Paulo também espalhou bastante. Enquanto André e Tomé foram para o lado da Índia, uns foram para o lado da Índia e outros foram para o Ocidente. E no Egito também tem os coptas, são católicos, são cristãos egípcios, né? Os coptas. Ali temos Roma, as histórias das estradas, a Via Ápia, todos os caminhos levavam a Roma, né? Então tem essas. Os romanos eram muito bons em fazer estradas. Construção em geral, né? Prédios, estradas, aquedutos. Era os Estados Unidos da época, né? Isso. Mas eles, apesar do seu autoconhecimento nessa área, eles desconheciam Jurídico muitas também, né? coisas, né? Por exemplo, na época de muitos imperadores romanos, muitos dessas épocas coincidindo com períodos de poder da igreja, eles adoçavam um vinho com acetato de chumbo, né? Que era mais doce. E Por isso que acabava que muitos alguns dos acabavam Césares eram surtando. bem malucos, né? Isso. E muitas vezes eles tinham aliados dentro da própria igreja, né? Isso que compactuavam isso, né? Figuras ruins que tinham ali, né? Tem uma história dos Borgia até bem interessante, eu não sei se nesse estudo vai se falar neles. Os antipapas, o período dos Borgias foi um dos piores para a história da igreja cristã católica. Foi a época Os caras eram muito ruins. Os caras eram muito ruins. E quando eu falo ruins, não é no sentido de péssimos cristãos, é no sentido de maléficos mesmo. Eles não eram tinham pessoas filhos, boas. tinham amantes, tinham relações com prostitutas, Sim. É um período bem obscuro mesmo. Sim. E a famosa paz romana, né? Ao mesmo tempo que eles matavam, conquistavam, eles acabavam aceitando muitas culturas dos povos conquistados. A língua grega, então, a Grécia, muita da arquitetura foi herdada da Grécia, né? Da Grécia foi para Roma. Sim. Aí os grandes filósofos romanos, gregos. A Grécia também é citada na Bíblia, né? Sim, sim. Corinto é na Grécia, né? Tem na Grécia, Ásia Menor, o Paulo andou por tudo. Né? O Antigo Testamento e o judaísmo. Então, é até bem instante a história do encontro de Pedro com Paulo, que o Paulo não aceitava a circuncisão, né? A circuncisão era um ritual judaico. Na verdade, a circuncisão é para não pegar sífilis, gonorreia, é uma coisa de saúde pública, que nem não comer carne de porco, né? Para não pegar a tênia sólio. E eles usaram como um princípio religioso, os judeus. E o Paulo, como discordou, ele começou, não, eu posso ser cristão, mas não preciso fazer circuncisão. O judeu precisava ser circuncisão. Então, tinha sinagogas na época de Jesus, o monoteísmo, o Antigo Testamento com base para o Evangelho. E aí tem bastante coisa interessante. Os códigos da Bíblia, tu une o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Tem mensagens subliminares dentro da Torá, dentro do Pentateuco. Uma coisa interessante. Tá me ouvindo aí, Flávio? Sim, sim. Tá. Uma coisa interessante é que saiu uma polêmica agora lá na Índia, porque a gente, falando de monoteísmo, né, puxando esse assunto, a Índia ela sempre foi politeísta, né, com das crenças dela. E muitas vezes nós, da sociedade contemporânea, nós confundimos as tradições hindus com as mitologias grega, romana,
que são religiões mortas, a grega e a romana, mas a religião hindu, ela é uma religião viva, ela tem praticantes hoje em dia. E muitas vezes tem... Exatamente. Então, por exemplo, hoje em dia, tu desrespeitar um deus indiano é como se alguém hoje em dia viesse aqui e desrespeitasse o nosso Deus, né? O Deus cristão, né? Ou se desrespeitasse Jesus, né? Por quê? Aproveitando a tua deixa, Rally. Aproveitando a tua deixa. Eu vejo um paralelo da trindade cristã com a trindade hindu, porque o hindu tem Brahma, criador, tem Vishnu, o mantenedor, que seria o Cristo deles, e tem Shiva, que é o transformador, que seria Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acredito que os primeiros cristãos e católicos adotaram a Trimurti hindu, só mudaram o nome para Pai, Filho e Espírito Santo. É bem interessante essa relação. Sim, o Criador, sim. O mantenedor e o transformador. Sim, e é interessante isso. E só o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: saiu agora uma animação em que aparece lá um deus hindu se envolvendo em luta com deuses da mitologia nórdica. Onde é que está o problema? A mitologia nórdica é uma religião morta, tu não tem hoje praticante. A crença hindu é uma crença viva. Então, tu estás botando... Na verdade, Odin, Mitra e Zeus é o mesmo, né? E provavelmente o Amon-Ra do Egito era o mesmo também. Isso aí a gente já conversou, né? Só trocava o nome. Inclusive, provavelmente Odin e Zeus que originaram aquela crença do... O velhinho de barba branca, né? Isso. Então, continuando aqui. E se tu pegar o Antigo Testamento, ele tem a exégese, que eles chamam, e tem o estudo também mais profundo, que é a Kabbalah, né? Que é um outro estudo bem interessante, que tem a ver com o hermetismo, sim, a parte esotérica, né? Então, as sinagogas são as igrejas deles, dos judeus, aí a expansão no próprio Império Romano, né? Jerusalém, Antioquia, que é na Ásia Menor, que é a atual Turquia, né? E sim, até chegar a Roma. E ali tem as 7 igrejas do Apocalipse, estão tudo ali na Turquia. Tem um paralelo bem interessante. Lembrando que aqui, para quem não está vendo, aqui é o Império Romano nos tempos de Cristo. Sim. Que depois foi o Império Árabe Turco-Otomano, né? A mesma região. Sim. Continuando. Aqui. Aí são os 12 apóstolos, né? Que é os personagens de destaque, né? Os 2 de cima ali não dá. Tiago Menor, Tiago, João. Eu acho que são os 2 irmãos, né? Isso. Ali não, mas tem Tiago, que é irmão de Jesus. Isso aí é outra coisa interessante. Esses são os personagens de destaque, né? E ali marca o nome deles e, pelo que eu entendi, a tradição em que eles são que eles ficaram conhecidos, né? Então tem Pedro, Roma, João da Ásia Menor, o Tiago, João da tradição espanhola, o Tiago, Jesus de Jerusalém, Tiago de Compostela. André, isso. Tiago de Jerusalém, Menor irmão de Jesus, o André Ásia Menor e Grécia, o Judas Tadeu na Pérsia, é onde eles pregaram. Judas Tadeu na Pérsia, Mateus na Etiópia, Tomé na Índia, então Tomé foi para a Índia. Por isso tem a história do Santo Issa, né? Tem uma confusão quando eles falam Santo Issa e como se fosse para Jesus, talvez fosse Tomé. Filipe, nações bárbaras, Marcos, Egito, aí os coptas. O Marcos é simbolizado pelo leão. Simão em Jerusalém, é o mesmo Simão Pedro, né? E Bartolomeu, sim, filho de Ptolomeu, Ptolomeu. Na Índia? Sim. Um detalhe interessante é que os vikings, por exemplo, eles provavelmente conheciam um pouco de quem era Jesus, da crença cristã. Embora eles não acreditassem, eles sabiam que o povo não viking, em algumas regiões, eles tinham como uma figura importante Jesus Cristo.
Isso indica que provavelmente a gente vai esse conhecimento por essas pessoas que foram fazer peregrinações por lá. É a abadia de Westminster, né? Não, Westminster não. É aquela da Irlanda lá. Qual é o santo da Irlanda? É o São Alban, Santo Albano. Parece que José de Arimateia teve por lá, né? Mas não se sabe se tem prova histórica disso. Clemente de Roma. Tem dois Clemente, né? O Clemente de Roma e o Clemente de Alexandria. Esse é o São Clemente, né? Esse é o São Clemente, Lembrando que os primeiros papas, se você pegar a história, os primeiros papas, a maioria deles foram canonizados. Não era imperador romano, esse aí foi o que mais perseguiu os cristãos, né? Ele, o Cláudio, o Calígula, todos eles perseguiram os cristãos. Isso. Antíoco Epifânio também. Tem o fogo em volta dele pela história de que ele deixou queimar Roma, né? Ele queimou Inclusive Roma. tem alguns teóricos que dizem, o Dan Brown é um deles, que diz que o Nero seria o anticristo da época. Outros dizem que era o Nabucodonosor, antes de Jesus, no caso. E na época de Jesus seria o Nero. Na época dos cristãos ali. Mas só que Nero é 616, não dá 666, dá 616. O Inácio de Antioquia. Santo Inácio. Sabe a história desses leões ali, Flávio? Eu não conheço. Não, até ia te perguntar. Que o leão geralmente é Marcos, né? São Marcos é leão. Mateus é o boi, é os 4 personagens lá da visão de Ezequiel. E os 4 evangelistas também. A águia é João, o leão é Marcos, o boi é Mateus. Vê se eu acho aqui essa história. Tô pesquisando agora aqui, ver se eu acho esse lance dos leões. Ah, tá. Porque tem Leão na Espanha e tem Lyon na França. O leão é um símbolo dos reis também. Tá explicado. É que o São Inácio ele foi morto no Coliseu. Foi devorado por leões. Isso. E a mulher do Pôncio Pilatos também foi devorada pelos leões, né? Ela era aqui, cristã. Ó. Eu consegui um resuminho aqui de quem é São Inácio. Esse que vocês estão vendo aí. Então eu vou ler aqui para vocês, que é bem interessante. Ele foi bispo e mártir, discípulo de São João e sagrado bispo por São Pedro e morto no Coliseu de Roma, devorado por leões. Ele nascido provavelmente na Síria. Algumas fontes dizem que ele teria sido a criança que Jesus colocou no meio dos discípulos e disse: se não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Inácio representa a segunda geração dos apóstolos, tendo conhecido São Pedro, São Paulo e São João, tendo sido discípulo deste último. Sagrado bispo de Antioquia, a terceira maior cidade do Império Romano, mencionada várias vezes no livro dos Atos dos Apóstolos. Foi lá que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez. Pela primeira vez. Isso Inácio governou... Ano 100? Isso foi... Aqui não explica, Flávio. Aqui só diz onde é que isso foi descrito na Bíblia, que foi o ato 16, 26. Inácio governou a comunidade cristã de Antioquia por 40 anos. Ali destacou-se pela santidade, pela mística profunda e pela grande liderança que exercia sobre os fiéis. Pelo fato dele ser uma liderança de grande destaque, o imperador Trajano, grande perseguidor dos cristãos, junto com Nero também, né? Então teve vários outros, ele resolveu prendê-lo no intuito de fazê-lo negar a fé e assim desencorajar o cristianismo crescente. Assim, no ano 106, Inácio foi preso por um destacamento de 10 soldados romanos e forçado a negar sua fé em Cristo. Como preferiu a morte negar Jesus, foi enviado para Roma para ser jogado aos leões do Coliseu. Então, a história dele foi como a maior parte do... lugar que o pessoal visita, eu não tenho nenhum interesse, deve ser um lugar triste para quem capta as energias, deve ser muito tenebroso. É que nem aquelas ruínas lá dos maias, onde faziam sacrifício de crianças e jovens. Para quem capta as energias, deve ser muito ruim, deve ser um ambiente muito carregado. O Coliseu, né? Muitas mortes, Sim, eu também acho que sim, ali deve ser... Eu acredito que deve ter ali muita manifestação negativa também ali. Sim. Né? Acredito que
Pelo menos, o que é interessante é uma dica aí pro espiritismo. Dar uma averiguada, fazer uma pesquisa, ver como é que é a energia lá, né? Seria interessante para ver. Eu imagino que. Imagino que. Imagino que a carga ela seja realmente pesada, né? Não só pela quantidade de mortes, mas pela Tem um violência. livro que tu pode pesquisar aí, Roma e o Evangelho. Fala sobre essa história aí. É um livro espírita. Roma e o Evangelho. É 100 e poucas páginas. Então, Bispo de Antioquia. Irineu provavelmente vai falar mais tarde aí também, né? Irineu de Lyon. O fato que marcou a história da igreja. A estruturação do Templo de Jerusalém. É outro tema bem polêmico, né? Ele foi destruído por Nabucodonosor e depois, no ano 70, foi destruído novamente por Tito, se não me engano. E parece que eles andaram achando a menorá e o cálice sagrado. É uma história bem interessante. Eles acharam o Graal e a menorá. A expansão, né, que ela continuou, né? Diocleciano para diante, né? Oposição e reação. Então, os primeiros foram mortos. O segundo século, né? Mortos, decapitados, jogados aos leões, crucificados, os mais variados no segundo século. Na verdade, foi mais no primeiro, né? Porque o João morreu no ano 90, quase 100. Rumores populares, movimento com orgias, uniões incestuosas e canibalismo. Coisa pesada, né? Aqui é provavelmente os Borgia e esse pessoal aí. Mas tem o pessoal de hoje em dia que ainda curte isso aí, por incrível que pareça. Doutrinas atacadas, a natureza de Deus, o nascimento virginal de Jesus e a divindade de Jesus. Então, a natureza de Deus, ninguém pode falar que ninguém nunca viu a Deus. Então, é o incognoscível. Nascimento virginal, se for pensar do ponto de vista científico, poderia ser tipo o que a gente chama nascimento de proveta, né? Poderia ser um nascimento até entra a questão ufológica aí, a participação de humanidades de fora para o nascimento de Jesus. Mas, de qualquer forma, depois de Jesus, Maria teve mais 4, 5 filhos, pelo menos. Duas meninas e 3, 4 meninos, além de Jesus. Por isso que o Tiago é chamado Tiago Menor, irmão de Jesus. E aquela parte que diz, o José o carpinteiro é seu pai, Maria é sua mãe, seus irmãos são fulano, fulano, fulano. Então está bem claro lá no Novo Testamento que ele tinha irmãos. Então, se ela era virgem com a concepção de Jesus, depois de Jesus ela deixa de ser virgem. Aí entra a questão dos dogmas, né? O que é ali? Alexâmenes adora... Alexâmenes adora Deus. A Deus. Tem a teofania também, né? Tem alguns que dizem que o Melquisedeque seria uma teofania de Deus, ou que o próprio Jesus teria uma teofania de Deus. Eu, pessoalmente, discordo. Eu vejo Jesus como o nosso irmão mais velho, como filho de Deus também, não o próprio Deus. O que ali é respeito? Isso aqui é... Não, é respeito. Isso aqui é como era como era atacada o pensamento cristão. Os cristianismos. Longe de nos dizer que os cristãos sejam homens possuidores de cultura, sabedoria ou crítica. Seus objetivos convencer apenas pessoas sem valor e desprezível. Eles diziam que era uma religião dos pobres, né? Exatamente. Imbecis, escravos, mulheres pobres e crianças, que eles conseguem transformar em crentes. Isso aí é mentira, né? Por várias pessoas importantes da época se converteram. Inclusive, lembrando que para quem está chegando agora, isso aqui era a maneira como, à época, historicamente, no segundo século da história da igreja cristã, os cristãos eram atacados. Era esse tipo de adjetivo que eram utilizados. As pessoas, muitos deles da religião romana e outras, eles afirmavam isso, que os cristãos eles não eram homens de cultura, não tinham sabedoria, não tinham crítica, e o objetivo deles era apenas conhecer pessoas sem valor. A gente já vê ali, a gente já vê ali como eles tratavam aqueles que não tinham poder e que não faziam parte da massa, né? Pessoas sem valor e desprezíveis, imbecis. E quem era incluído?
Hoje eles falam isso de alguns evangélicos ou até mesmo do pessoal da Umbanda, né? Como se eles tivessem menos cultura, o que não tem nada a ver, né? Eu conheço médicos, umbandistas, médicos evangélicos também. Não tem nada a ver com cultura ou conhecimento acadêmico. Isso é importante a gente alertar isso, porque tem muito cristão hoje em dia que julga outras religiões utilizando a mesma retórica que os torturadores de cristãos utilizavam para atacar a Igreja Católica, né? Então, ou a Igreja Cristã em geral, né? Então... porque aí é nos 150, ainda não tinha catolicismo, tinha o cristianismo. Isso, era o cristianismo, né? Então, essa questão, a gente tem que... Tu lembra que era o Papa Silvestre, né, que começou o catolicismo mesmo? Eu não sei dizer agora, se não me engano, era o Silvestre. A gente leu sobre isso, mas agora eu me esqueci. O ano 180, mais ou menos, né? Lembrando, pessoal, que a gente, para quem tem essas dúvidas e outras, nós já temos uns vídeos filosofando aí postados ali no YouTube, né? E a gente tem um vídeo sobre Papa e sobre o antipapa. Então, vocês dão uma olhada lá que é interessante. Então, essa aqui era a retórica que era utilizada para atacar os cristãos, né? Retórica essa dos romanos e de outros grupos que odiavam os cristãos, muitas vezes hoje utilizada por pessoas que se dizem cristãs para atacar outras religiões, né? Então, fica aí a dica, né? Tem pessoal que critica a Umbanda sem conhecer quais os fundamentos da Umbanda. Sim. E eu conheço médico, até traumatologistas, são pessoas inteligentes e são umbandistas. E ginecologistas também. E psicólogos também. Tu deve ter conhecido na faculdade alguns psicólogos também. Né? Por volta do ano 250 depois de Cristo, cerca de 30 mil cristãos viviam em Roma. A maioria deles vinha de classes mais pobres. Por isso que até que eles diziam que era coisa de pobre. Né? Os cristãos falavam em grego, a língua dos escravos e pobres. É o Coné, né, aquele grego mais popular. E as classes mais elevadas falavam latim. Shelley... Mas não é Mary Shelley, é outra Shelley. Não. A Mary Shelley nem existia. A Mary Shelley é a criadora do Frankenstein. O que é interessante, o Frankenstein, a Mary Shelley, ela lia sobre evolução, a criadora do Frankenstein. Mas se tu pegar o transhumanismo e Elon Musk e outras coisas, ele tem muito uma coisa meio satânica, né? Seria o fim da humanidade, né? São pós-homens, trans-homens, pode. Eu acho que a referência que ela faz... robôs, né? Seriam os biônicos, né? Eu não sei se... Eu não sei se isso tem relação com o satanismo, porque, pelo que a gente sabe, o satanismo, ele pegaria, de qualquer forma, pessoas transhumanistas ou não transhumanistas, né? O que tem a ver o transhumanismo... transhumanismo que nós já falamos aqui, eu acho que ela tem mais a ver com a questão ética, a perca da humanidade. Tu deixa de ser humano para se tornar uma máquina, né? Sim. Que é uma crítica, muitas vezes, aos tempos que a gente tem hoje, que muitas vezes a gente se torna máquinas, né? A gente fica robotizado, né? Às vezes tu não critica nada, tu aceita tudo que te é imposto e tu é tipo um robô. Os vampiros, por exemplo, diz que eles tipo os Highlanders lá da Escócia. Seriam homens que vivessem para sempre. Só que essa busca da imortalidade física é o maior absurdo. Isso aí os egípcios buscavam, os alquimistas buscavam. A gente sabe que a alma é imortal, não o corpo. A alma não morre, exatamente. E não tem como tu vencer a morte. A morte faz parte da vida. E outra, eu acho engraçado pelo fato de que as pessoas, muita gente que fala imortalidade, eu acho que seria a maior maldição que um ser humano teria, a imortalidade. Sim. É a maior maldição. Tu já leu sobre o Kurzweil? E tem um cara que tem a tua idade, um cara novo aí, que eles ficam pregando que vão viver 150 anos, 160 anos, 200 anos. Isso é um absurdo. Eles querem parar o próprio DNA. É sempre bom citar aqui a Dercy Gonçalves. Ela foi uma das pessoas que mais viveu. Ela viveu muitos anos e sempre que as pessoas perguntavam para ela como é ter vivido tanto, eles perguntavam, deve ter sido muito feliz, né, Dercy? Tu viveu tanto? Falou, Dercy, falou, feliz porcaria nenhuma, porque todo mundo vai embora e só tu fica. Né? Então... Que a cada 50 anos a humanidade vai trocando, né?
Não tem para que viver sendo 200 anos, 300 anos? Sim. Então, os ricos falavam latim e os pobres falavam o grego koiné, que era o grego popular. Os apologistas da igreja. Passou uma coisa aí. Escritores cristãos do século II que procuravam defender. Essa questão do tempo é interessante, né? Século II é ano 100 e poucos. Século I é ano menos de 100. O século XX é 1900, é sempre menos, né? Defender o cristianismo contra oponentes pagãos. Tem uns estudos bem interessantes aí de Irineu de Lyon, Irineu de Alexandria, contra Celso, que aí tinha os que defendiam Celso, tinha o Celso, se não me engano, era politeísta, se não estou lendo. Uhum. Aí entra a questão da Trindade, a questão dos dogmas daí, né? Os dogmas da igreja. Acreditamos que nenhum mal poderá ser feito a menos que sejamos sentenciados malfeitores ou comprovadamente iníquos. E tu podes até não matar, mas não ferir. Até nos matar. E tu podes até nos matar, mas não ferir. Tá. Até nos matar, mas não ferir. Isso Justino foi Marte. Justino, né? Justino Marte. Policarpo de Esmirna, né? Policarpo de Esmirna. Na época que teve o martírio do Policarpo de Esmirna, o Justino, esse mártir falou isso. Foi em 155. 155 depois de Cristo. 155 depois de Cristo. Quando, por exemplo, os evangelhos falam muito nos endemoniados, a pessoa só é atingida por seres chamados energívoros, seres ruins, ou com pouca luz, pelos defeitos dela mesma. Tem algumas exceções. Teve santos, Santo Antão e o próprio Padre Pio foram perseguidos por seres inferiores, mas eles eram tão elevados que eles conseguiam vencer aquilo tudo. Quais são os ataques externos dos dias de hoje? Qual o nome do período do século II? Cite... Isso aqui são questões para popular sobre os cristãos. É aquilo que já foi falado, né? Uhum. As primeiras heresias, montanismo, ultramontanismo, marcionismo, gnosticismo, teve várias, até 1300 e pouco. Alguns diziam que Deus era um, não era três. Outros diziam que Jesus era humano, não era divino. Outros diziam que tinha dois Jesus, um Jesus humano e um Jesus divino. Uns diziam que Jesus era plasma, não era feito de matéria. Então essas são as heresias daquela época. O gnosticismo diz que primeiro existiu o caos, aí tem o arqui-inimigo, que seria, para ele, seria Jeová, aí já entra em conflito com os judeus. João fazia parte de um grupo com ensinos secretos. João, se aí fala em referência ao Batista, provavelmente ele era essênio, né? Os essênios tinham aquela conduta dele de não comer carne, comia gafanhotos, comia mel e evitava o uso de carne. Provavelmente o João Batista, ele era essênio. Aqui hoje se refere a ele, né? Tradição oral secreta, negava a encarnação, excluíam a vida e a morte histórica e física de Jesus. Esses aí negavam Jesus, né? Eu acho que é aqueles mesmos que querem comparar Jesus com Mitra, com Dionísio, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, as polêmicas. Pastores do século II que procuravam defender o cristianismo contra as heresias. Os polemistas, né? Que eram chamados. Aqui tem esse aqui é o Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, tá, eu ia dizer isso. E por sinal, a gente já falou no Irineu. Não, no Irineu não. Naquele outro cara da França lá do século XVII. Para mim ele é o mesmo, porque ele pregava a mesma coisa que o Irineu de Lyon. Demonstração da fé apostólica. O erro nunca se apresenta sem todas suas cruezas, a fim de não ser descoberto. Antes, veste-se elegantemente para que os incautos creiam que é o mais verdadeiro do que o quê?
mais verdadeiro só. Ah, tá. Do que realmente é. Então, nós já chegamos no Tá no horário de 50. hoje. Sim, já foi. Passa rápido. E é porque eram curtinhos, né, os slides. Então foi. Lembrando que o próximo programa ele vai ser na sexta-feira, no horário normal, às 5h10, né? Então, Tá terminando voltamos com minha esse bateria. assunto. Nós voltaremos com esse assunto, a história da igreja cristã, e a gente vai continuar pelas próximas semanas até a gente concluir isso, que tem bastante conteúdo a se falar, né? Então é isso. Bom dia, Flávio. Até semana que vem. Bom dia. Abraço a todos os ouvintes, e esse vídeo já vai estar no YouTube. Forte abraço, tchau, tchau. Ainda bem, na hora que eu ia fazer a comida, eu digo, meu Deus do céu.